vamos começar aqui agora a falar no Constitucional Full sobre os poderes, né? E eu vou começar falando sobre o poder executivo. E eu vou deixar a primeira dica aqui, imperdível para vocês. Nós temos 3 poderes, vocês sabem disso. Nós temos o executivo, o legislativo e o poder judiciário, né? Eu costumo falar que, indiscutivelmente, o poder mais exigido em prova, de uma forma geral, é o poder executivo. Mas, na verdade, o poder executivo está entre as questões mais cobradas de direito constitucional como um todo. Claro, se for uma prova do judiciário, aí é uma questão mais tendenciosa. Provavelmente vem questão do judiciário, por aí vai. Mas no contexto geral, o poder executivo, ele acaba sendo muito, mas muito cobrado mesmo. Então, nesse bloco aqui, nós vamos falar um pouco das funções do executivo e também sobre sistema de governo, que eu acredito que seja o pontapé inicial para começarmos a tratar sobre essa importante matéria. Beleza? Então, vejam bem. O Poder Executivo, para começar, ele está previsto nos artigos 76 ao 91 da Constituição Federal. Como eu sempre tento falar para vocês, antes de começar a analisar as observações, a parte da doutrina, da jurisprudência, é imprescindível que primeiro você faça a leitura do texto seco. Então, ainda que não entenda nada, faça a leitura antes de começar a aula aí, do artigo 76 ao 91. E aí você vai perceber que ao longo da situação as coisas elas vão fazendo um sentido maior. Então observe, nós já falamos um pouco das funções do executivo quando abordamos ali a tripartição dos poderes lá na parte de princípios fundamentais. Mas eu vou falar de novo isso aqui para não ter nenhum problema. Então vem comigo. Então, quando nós falamos aqui das funções do executivo, nós não podemos esquecer que o executivo, assim como os demais poderes, ele tem função típica e função atípica. Como nós já vimos anteriormente, a função típica do poder executivo é a função de administrar, é a função de gestor. Então, a função aqui de administrar resumir-se-á em cuidar de pessoal, de bens e de serviços. Agora, o executivo, ele vai exercer as funções típicas do outro de forma atípica. Ele vai fazer essas funções de vez em quando. Então, como funções atípicas aqui, o executivo, ele vai legislar e ele também vai julgar. Aí vejam bem, pessoal, o executivo ele vai legislar de forma atípica quando, por exemplo, ele cria uma medida provisória, né? O artigo 62 caput da Constituição fala que, em casos de relevância e urgência, o presidente da República editará uma medida provisória com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional, né? Existem outros casos aí também, os quais o executivo ele acaba legislando. Mas esse aí, na minha opinião, é o caso mais importante, é o caso que você acaba vendo com a frequência maior, né? E o executivo, de forma atípica, ele também vai julgar, né? Só que o julgar do executivo, eu costumo falar que ele é um pouco diferente. O executivo, ele só julga o contencioso administrativo. Ele só julga questões internas. Não é, por exemplo, o legislativo. Vamos dar um exemplo. O legislativo, ele julga de forma atípica, mas ele consegue julgar questões externas. Por exemplo, o executivo, cabe ao Senado julgar o crime de responsabilidade contra o presidente. E aí é em virtude dessa situação que alguns acabam fazendo confusão e falando por aí que o executivo não julga. Pelo amor de Deus, ele julga. Quando ele demite um servidor por meio de um PAD, ele está fazendo o quê, bicho? Ele está julgando aquela pessoa. Agora, o que acontece é o seguinte: eu posso lhe afirmar contundentemente, o executivo ele julga. O que acontece é que o executivo não exerce jurisdição. Como assim, professor? Jurisdição, sem tentar imergir muito na seara aqui do direito mais complexo, jurisdição é quando você julga e a sua decisão tem pelo menos a possibilidade de tornar-se definitiva. Se você julgou e a sua decisão pode tornar-se definitiva, então você está exercendo ali jurisdição. Agora, por que eu não posso afirmar que o executivo exerce jurisdição? Porque toda e qualquer decisão
proferida pelo executivo, ela pode ser contestada no poder judiciário, beleza? Afinal, nós temos aqui um sistema inglês, ou sistema de jurisdição única, onde cabe ao judiciário fazer coisa julgada, ou seja, fazer decisões ali em caráter de definitividade. Então, nós já sabemos, nós já tínhamos visto isso anteriormente, que o executivo, então, ele tem função típica e ele acaba tendo funções atípicas. Agora, um ponto muito importante aqui sobre o executivo é esse que nós vamos entrar agora. Não tem como eu tentar aprofundar no poder executivo com vocês, sem que antes vocês entendam um pouco dos sistemas de governo. Entender o sistema de governo é algo imprescindível para que você possa entender o executivo como um todo. Então, vem comigo aqui, por favor. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre sistemas de governo. Vamos colocar um conceito básico. Sistema de governo é a relação entre executivo e legislativo. Agora, essa relação, ela pode se dar de duas formas. Nós podemos ter entre os dois uma relação de independência, ou nós podemos ter entre eles uma relação de interdependência. Como assim, professor? Relação de independência e interdependência. Vejam bem, nós temos duas funções que são denominadas de funções executivas. São elas a chefia de Estado e a chefia de governo. Eu ainda vou te explicar em um outro bloco o que é um chefe de Estado, o que é um chefe de governo. Porém, essas são as funções executivas. E aí acontece o seguinte, existe um tipo de sistema que essas duas funções estão nas mãos da mesma autoridade. Ou seja, simultaneamente a mesma autoridade acaba sendo chefe de Estado e chefe de governo. Agora, existe um outro tipo de sistema que essas funções são segregadas. Um órgão fica com a chefia de Estado, ao passo que o outro órgão fica com a chefia de governo. Vamos entender isso? Vem comigo então. Então, quando nós temos uma relação de independência entre os dois, nós temos um sistema de governo aqui conhecido como presidencialismo. Ao passo que na interdependência nós temos um sistema conhecido como o parlamentarismo. No presidencialismo, o que vai acontecer? Tanto a chefia de Estado, como também a chefia de governo fica nas mãos do presidente da República. Ao passo que, no parlamentarismo, a chefia de Estado ela vai ficar nas mãos do presidente ou do monarca, depende se estamos falando de uma república ou de uma monarquia parlamentarista. Ao passo que a chefia de governo ela fica nas mãos do primeiro-ministro, que por sua vez faz parte do executivo. Então observem aqui comigo. Eu não preciso ficar perdendo muito tempo para mostrar para vocês que o nosso sistema de governo é o sistema presidencialista, pois simultaneamente o nosso presidente acaba sendo o chefe de Estado e também o chefe de governo. Agora, essa base aqui ela é importante? Sim, ela é muito importante. Só que eu quero contar alguns detalhes históricos aqui que geralmente acabam sendo cobrados em prova. Nós adotamos o presidencialismo no Brasil
desde 1889. Né? Então, o presidencialismo ele foi instituído junto com a República. E ele acabou sendo, então, constitucionalizado, né, no dia 24 de fevereiro de 1891, que foi quando criamos a nossa segunda Constituição. E aí, desde então, o nosso sistema de governo vem sendo o presidencialismo. Quer ver? Depois veio Constituição de 1934, 37, 46, 67, 69, 88. Só que teve um detalhe aqui muito, mas muito interessante mesmo. Na Constituição de 1946, mais precisamente, entre 1961 a 1963, mais precisamente ainda, entre setembro de 1961 a janeiro de 1963, aconteceu algo interessante. Com a saída de Jânio Quadros e a entrada de João Goulart, que tinha um viés diferente ali do governo, porque é um detalhe interessante. Em 1946, eu não sei se vocês sabem, mas nós não escolhemos presidente e vice-presidente ao mesmo tempo. Primeiro você faz a eleição do presidente, depois a eleição do vice. Né? Então, às vezes, vinha ali Bolsonaro e Lula na mesma situação, não é brincadeira. E por isso acabava tendo muitos e muitos embates. E aí, então, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que, por meio de uma emenda, nós adotamos o parlamentarismo em 61. Só que para essa emenda ela ser consumada, né, para ela, vamos dizer, permanecer de uma vez por todas, ela tinha que ser ratificada pelo povo. E isso seria feito por meio de um plebiscito. Só que em 1963, quando foi feito esse plebiscito, o povo acabou derrubando essa história de parlamentarismo. Mas, querendo ou não, durante esse curto período, nós tivemos o parlamentarismo no Brasil. É tanto que o primeiro-ministro foi Tancredo. Não é? Então, o que acontece? Eu já vi sendo cobrado em prova a seguinte questão. Ele afirmando que desde 1891, de forma ininterrupta, o nosso sistema de governo foi o presidencialismo. Mentira. Né? Então, vamos colocar algumas observações aqui para não ter problema. Vamos lá. Primeira observaçãozinha, coloque aí, por favor. O presidencialismo foi instituído em 1889, e constitucionalizado em 1891 com a nossa segunda Constituição. E constitucionalizada em 1891 com a nossa segunda Constituição. Segunda observaçãozinha. Na Constituição de 1946, mais precisamente, entre setembro de 1961, a janeiro de 1963, adotamos o parlamentarismo, que acabou sendo derribado pela vontade do povo. Derribado, vamos aprender palavra nova, cai muito do direito. Derribado é jogado por terra, né? Então o povo não aceitou, jogou por terra, derribou essa situação. Beleza? Agora olha o que acontece. Tirando esse lapso aí que eu acabei de mostrar, as demais constituições, então, acabaram replicando o presidencialismo. E aí, na Constituição de 88, a atual Constituição, também teve um detalhe interessante. O nosso constituinte, o cara que fez a nossa Constituição, ele entra como uma república presidencialista. República, forma de governo, presidencialismo, sistema de governo. Só que nós, cidadãos, tivemos a oportunidade de escolher manter o presidencialismo, né, e a república, ou trocar para monarquia e parlamentarismo.
Entretanto, nós cidadãos, então, por meio de voto, acabamos escolhendo uma república presidencialista. Então, se hoje o presidencialismo é o nosso sistema de governo, foi vontade nossa, foi vontade do povo ratificada por meio de voto em 1993. Então, coloque mais uma observaçãozinha aí, por favor. Coloquem assim. Na Constituição de 88, o presidencialismo foi ratificado. Pelo povo. O presidencialismo foi ratificado pelo povo por meio de votação. O presidencialismo foi ratificado pelo povo por meio de votação. Beleza? Tranquilo? E um último detalhezinho, pessoal, que geralmente cai em prova, mas isso aqui, sendo sincero, geralmente cai mais em prova do CESP. Ele perguntando de onde vem a influência do presidencialismo e a influência do parlamentarismo, né? A influência do presidencialismo, ela vem do direito norte-americano, ao passo que a influência do parlamentarismo, ela vem do direito inglês. Beleza? Então, não esqueçam também de colocar isso aí, que o presidencialismo vem da influência do direito norte-americano e o parlamentarismo vem da influência do direito inglês. Beleza? Então, dessa forma aqui, nós falamos um pouco sobre as funções do executivo, funções típicas e atípicas, e eu te expliquei um pouco sobre o sistema de governo, né? Te expliquei aí sobre o presidencialismo, falei do parlamentarismo e coloquei os detalhes históricos aí que com certeza podem resultar em incontáveis questões na hora da prova. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os tipos de executivo e sobre uma parte muito importante mesmo, que são as funções do presidente da República. Um grande abraço, sou Ouro da Bahia e até a próxima.